Sempre tive dificuldade com essa história. A morte de Jesus Cristo sempre me pareceu antiga, distante. E qual foi, né? Simbólica demais para ser real, né? Dizem por aí que o sangue dele tem poder. Mas poder do que exatamente? Como que um sangue derramado há milhares de anos atrás influenciaria homens e mulheres hoje em dia? Ilógico. Não, mas dizem que esse Deus é amor. Esse Deus ilógico, sem sentido, é amor? Ora, se ele é amor, por que exigiu sacrifício? Se ele é amor, por que exigir a cruz? Não, mas ele ressuscitou sim. Me perdoe. Eu deveria ser um pouco mais educado, eu acho, mas ressurreição,
É sério mesmo isso? Ou será que é mais uma maneira de explicar uma fatalidade da época? Uma morte trágica? Como que o sangue de um homem consegue perdoar pecado? Como que o sacrifício dele pode restaurar milhares de vidas? E se essa ressurreição de fato aconteceu? Eu não ouço histórias assim. Um homem que morreu e viveu logo depois. Uau, quanta baboseira. Pudesse ocupar o lugar de Jesus no meu coração. Eu cresci na igreja, acreditando que Jesus era o centro, Jesus era o mais importante. Eu ouvia dizer que a gente devia buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. E eu nunca achei que algo fosse tomar esse lugar no meu coração, até que eu conheci aquela pessoa. No início do relacionamento, tudo eram flores, tudo era maravilhoso. E o tempo foi passando e eu fui me entregando cada vez mais. E eu comecei a me afastar. Eu comecei a me afastar dos meus amigos. Eu comecei a me afastar da minha família e finalmente eu comecei a me afastar de Deus. E Ele já não tinha mais lugar na minha agenda. As orações, que antes eram constantes, agora não tinha mais lugar no meu dia. A leitura da palavra, que antes era parte da minha rotina, agora já não tinha mais valor. Os cultos, que antes eram a minha prioridade, como eu amava ir à igreja, agora já não tinha mais espaço. Eu substituía por qualquer outra coisa. E eu fui me entregando àquele relacionamento, e fui me entregando até que eu fui me tornando escrava. Até que eu fiquei presa. Aquela pessoa, aquele sentimento, e eu já não me reconhecia mais, eu já não sabia mais quem eu era. Eu me olhava no espelho, e eu que era uma menina tão feliz, tão alegre, agora eu já não sabia mais quem eu era. Eu tinha perdido a minha identidade. A minha identidade em Cristo já não existia mais. Até que um dia, algo mudou. Até que um dia eu tive como se fosse uma visão. E no início eu achei que era algo da minha cabeça, que eu estava ficando doida, que eu estava alucinando. Mas nessa visão eu via um homem. E ele falava assim, com um gesto, ele acenava com um gesto e ele falava, volta, volta. E no início, como eu falei, eu não acreditava que aquilo pudesse ser real. Mas tudo ao meu redor comunicava, volta. Os cultos que eu participava, o pastor falava na mensagem, volta. Os louvores falavam, volta. Tudo comunicava volta. As pessoas que estavam comigo falavam, volta. E eu entendi. Finalmente eu entendi que era Jesus que estava me chamando. A cruz estava me atraindo. Aquele Jesus sofredor estava me chamando de volta. E eu voltei. Eu decidi voltar. Eu voltei para os braços do meu pai. Eu voltei ferida, eu voltei machucada. Foi um processo muito difícil, muito doloroso. Mas esse Jesus, Ele segurou na minha mão. E Ele me carregou, e Ele me sustentou, e Ele me consolou. E Ele transformou a minha vida. Ele fez tudo novo. Ele me deu uma nova família. Ele me deu um marido que entende o lugar dele. Porque eu tinha vivido uma vida de pecado. Eu tinha me afastado tanto de Deus, que eu tinha desistido de esperar em Deus. Eu tinha desistido de esperar por um casamento santo. Eu tinha me entregado completamente àquele relacionamento. E o pecado, ele acabou com a minha vida. Ele me afastou tanto de Deus. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. E eu já não me reconhecia mais. Eu já não sabia mais como voltar. Mas esse Jesus, ele me ajudou a voltar. Ele tomou na minha mão. E Ele me deu tudo novo. Essa família que eu tenho hoje, quando eu olho para eles, eu vejo a prova da bondade, do amor de Deus, que Ele restaura. Ele faz tudo novo. Ele muda histórias. Ele restaura vidas. E esse Jesus, Ele restaurou a minha vida. Eu aprendi que toda vez que a gente coloca algo no lugar de Deus, aquilo nos consome. Aquilo nos traga. Mas quando Jesus encontra o lugar certo no nosso coração, tudo encontra equilíbrio. Tudo encontra paz. Eu aprendi que mesmo quando eu abandonei, Ele não me abandonou. Ele foi até o fim por mim.
Ele foi até o fim por amor a mim. Eu aprendi que mesmo quando eu o deixei, Ele não me deixou. Eu aprendi que Jesus foi à cruz, sofreu tanto para que eu tivesse uma nova oportunidade, para que eu tivesse uma nova chance, para que eu tivesse uma nova história. Obrigada, Jesus, por tanto amor. Presa. Ela dizia que vivia presa. Mas presa ao que exatamente? Aos próprios erros? Às próprias decisões pessoais erradas? Isso não é prisão. Não. O nome disso é escolha. É insistência. E qual foi? A gente faz isso de vez em quando? De vez em quem nunca? Uma vez na vida a gente... Eu também já fiz isso. Eu também já coloquei alguém no centro e frustrei. É lógico, me decepcionei, né? É sempre uma decepção vindo atrás da outra. Mas aí ela então diz, enfaticamente, quando eu o abandonei, ele não me abandonou. Quem? Existe alguma terceira pessoa na história que eu não ouvi? Deus. Jesus. Como não, né? Como não? Tinha que ser, né? Isso é tão frustrante, porque a vida, ela é assim. Ela é difícil, o mundo pesa, e às vezes parece que é um fardo estar vivo. Nosso interior grita. Como que Deus estava cuidando dela? Cuidando como exatamente? Não faz o menor sentido. Quando eu me mudei do Brasil para o Canadá, eu achei que a minha vida ia ser maravilhosa. Eu vim cheia de sonhos, de expectativas. O meu marido tinha recebido uma proposta de emprego em uma empresa de tecnologia. E a gente vinha em ótimas condições. Quase ninguém vem assim, já com emprego, tudo certo. Mas Deus tinha outro plano. Ainda no Brasil, eu já tinha alguns sintomas. Eu tinha ido ao médico, feito exames, e ele disse que não era nada, que eu era muito nova para ter algo sério. Mas, chegando aqui, os sintomas pioraram. E assim que o MSP ficou pronto, eu fui ao médico com meu marido. E eu nunca vou esquecer aquele dia. 8 de abril, um sábado chuvoso de Páscoa, há 3 anos atrás. E ali estava eu, sentada em uma sala fria, sem falar inglês direito, cheia de medo, quando o médico me examinou e disse que aquilo podia ser câncer, que a gente precisava correr. E ali eu não entendi nada. Eu tinha 32 anos, 4 meses de Canadá e um câncer. Foram 40 dias. 40 dias entre essa consulta e o diagnóstico. 40 dias de lágrimas, de choro. 40 dias em que eu roguei, em que eu implorei: Senhor, eu não quero passar por isso. Jesus, tu pode me curar, tu pode fazer com que eu não passe por isso. Mas eu também falei: Senhor, se for para que a minha história leve alguém até a Ti, que seja feita a Tua vontade. Quando eu fiz a biópsia, já tinha 95% de chance de ser câncer. E ali eu entendi. Eu sabia o que eu teria que enfrentar. Mas eu também sabia, no fundo, que Deus estava comigo e que Ele ia me curar. E eu começaria pela cirurgia. E teve um momento em que eu pensei: só eu e meu marido aqui, sozinhos, eu não conheço ninguém, eu não tenho família, não tenho amigos, a minha família não vai poder vir, foi tudo tão rápido. E eu orei: Senhor, quem vai cuidar de mim? E em um momento da palavra, o Senhor me lembrou da passagem de Elias, onde os corvos traziam comida para Elias e ele bebia água do riacho. E ali o Senhor falou: eu vou enviar corvos.
E Ele enviou. Por 3 semanas, as mulheres desta igreja foram à minha casa. Elas levaram comida, elas deram suporte, elas supriram não só as minhas necessidades físicas, mas a minha alma. Elas oraram por mim, elas foram o meu conforto, elas foram a minha família. E, sabe, muita gente me pergunta, por que você não voltou para o Brasil? Não seria muito mais fácil? Você tinha acabado de chegar, não seria muito mais fácil voltar para o Brasil? E eu não voltei porque eu entendi o propósito. Eu entendi que era aqui que o Senhor ia me curar. Mesmo sem falar inglês direito, mesmo sem família, mesmo passando pelo pior momento da minha vida, eu entendi. Era nesse lugar que o Senhor ia me curar. E eu não vou dizer que foi fácil. Eu chorei. Eu me senti sozinha. Eu passei madrugadas em claro. Teve dias que eu só consegui sobreviver. E tiveram dias que eu nem consegui sobreviver. Tiveram dias que eu só consegui existir, esperando o próximo dia chegar. Mas foram nesses momentos que o Senhor me sustentou. E nesse período, eu aprendi uma lição singular do sofrimento. Nós vamos ter a eternidade para louvar a Deus com alegria. Mas a gente só tem essa vida para louvá-lo em meio à dor e ao sofrimento. O privilégio de glorificar a Deus no vale da sombra e da morte é só agora. Sim, isso é um privilégio. E hoje, pensando de uma forma mais profunda, eu percebo que a minha cura não começou no hospital. Ela começou na cruz. Foi pelo sangue de Jesus que eu recebi uma segunda chance. Foi pelo sacrifício dele que eu fui curada. Foi esse sangue que cobriu a minha vida com a cura. Foi esse amor que me sustentou em dias que eu nem conseguia respirar. Foi esse sacrifício. E hoje eu posso dar glória a Deus. Mesmo quando eu sinto dor, mesmo quando o tratamento pesa, porque eu ainda faço bloqueio hormonal, eu sei, Ele continua cuidando de mim. E se hoje eu estou aqui viva, compartilhando esse testemunho, exatamente 3 Páscoas depois, é a prova de que a cruz não foi o fim. Como? Não, como? Não. Não, isso não pode ser, não é real. Isso não é possível. Como alguém consegue ser grato em meio a tanta dor? Como? Ela não é normal. Ela não é normal. Isso não é normal. Porque não sentiu raiva, porque não sentiu revolta, indignação, paz, alegria, privilégio sofrer, agradecer pela doença. Não, isso é ilógico, isso é um absurdo. Como pode isso? Como pode? Isso não faz sentido. Como? Câncer, estágio 3, é o fim, antes do fim. E ela estava agradecendo. Se fosse comigo, eu estaria desesperado. Eu estaria sem esperança. Mas a história dela tem esperança. Como? Como que eu posso explicar isso? Como que alguém pode explicar isso? Desde que eu me entendo por gente, eu estava na igreja. Eu nasci em um lar cristão, cresci ouvindo o nome de Jesus antes mesmo de aprender a escrever o meu. Lá em casa, as quartas-feiras eram sagradas, dedicadas ao culto de oração. As quintas-feiras, encontros de pequenos grupos. E os domingos, os domingos, esses eram inteiramente dedicados à casa do Senhor. Manhã, tarde e noite.
a igreja não era apenas um local, era o meu endereço. Aos 5 anos, lá estava eu, pequeno demais para alcançar o microfone, mas grande o suficiente para louvar com todo o meu fôlego. Eu participava das apresentações, dos corais, dos eventos, e aos 10 anos eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu lembro do dia, eu lembro das palavras, eu lembro da emoção. Mas hoje eu entendo que a minha motivação não era o arrependimento ou a consciência da cruz. Era expectativa, era ambiente, era o que se fazia. Eu sabia falar de Deus, eu sabia cantar sobre amor, eu sabia repetir versículos, mas eu não o conhecia. E com o passar dos anos, algo foi crescendo dentro de mim. E não era fé, era crítica. Eu havia me transformado em um observador exigente da igreja. Eu saía do culto com uma lista mental. O irmão do louvor desafinou. A mensagem do pastor, hoje foi muito fraca. Aquele irmão ali, tá vendo? Só vem quando lhe convém. Eu estava me sentindo muito espiritual, praticamente um fiscal da santidade alheia. Eu cantava sobre amor e não amava. Eu falava sobre graça e não exercia a graça. Eu dizia que éramos família, mas eu selecionava quem merecia sentar ao meu lado. Até que veio o domingo em que tudo mudou. Era uma noite comum, um culto normal. Pessoas de sempre, os mesmos sorrisos. Até que ele entrou. Um homem sujo, com as roupas rasgadas, com mau cheiro. Alguém que tinha passado dias, meses na rua. Ele veio entrando lentamente pelo corredor central, procurando onde sentar. Alguns viraram o olhar, outros franziram o rosto. Houve até quem segurasse a bolsa com mais força. Mas ele sentou, e claro, perto de mim. Eu senti um incômodo no ar. Pessoas atrás de mim, do meu lado, mudaram de local. Eu vi os olhares de julgamento. Eu vi a indiferença vestida de religiosidade. E de repente, como uma faca atravessando o meu peito, uma voz ecoou dentro de mim. Hipócrita. Não foi um som externo, foi mais profundo. Foi como se o próprio Deus tivesse arrancado a maquiagem da minha alma. Você canta sobre amor, você fala sobre família, você prega a misericórdia, mas na primeira oportunidade de amar, você mede, classifica e se afasta. Eu me senti exposto. Ali, sentado naquele banco da igreja, eu vi que não eram as roupas daquele homem que estavam sujas, era o meu coração. Quantas pessoas passaram por mim e eu não enxerguei? Quantas vezes eu disse, Senhor, eu te conheço, mas eu nunca pratiquei o que ele ensinava. Quantas vezes eu confessei o teu nome com a boca, mas o meu coração estava longe de ti. Eu não era um crente dedicado, eu era um religioso confortável. E naquele momento, algo quebrou dentro de mim. E não foi emoção de culto ou música de fundo, foi confronto. Então, foi como se uma maquiagem tivesse caído. Então eu clamei, mas não com a voz alta, eu clamei com a alma rasgada. Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou apenas um pecador, eu preciso da tua graça, eu preciso de ti, não da aparência, não do protocolo, mas eu preciso de ti, Senhor, de ti, Senhor. E naquele momento, algo mudou dentro de mim. Eu vi o meu orgulho, eu vi a minha vaidade espiritual, eu vi
E não é como se ele não soubesse quem eu era. Ele sempre soube quem eu era. Nada estava escondido dele. Mas eu vi. E naquele domingo, eu verdadeiramente me rendi a Jesus. Não como eu me rendi quando eu tinha 10 anos de idade. Mas verdadeiramente eu me rendi a esse Salvador. Ao Jesus, não da tradição, mas ao Jesus que transforma. Ao Jesus que sentaria do lado do mendigo sem hesitar. A esse Jesus. E foi ali que eu entendi que falar de amor não é a mesma coisa que amar. Que estar na igreja é diferente de estar em Cristo. E eu percebi que o perigo não é estar na igreja, mas é estar na igreja com o coração distante dele. E foi naquele domingo, naquele culto aparentemente normal, naquele dia aparentemente normal, que eu comecei a conhecer nosso Salvador. E eu comecei a ver o poder do seu sangue. É interessante toda a sinceridade desse homem. Porque eu nunca fui muito de, sei lá, igreja, crente, fé, as histórias assim. Sempre tive um pé atrás, sempre tive um receio e sempre achei que era uma desculpa talvez de tirar dinheiro do outro ou de controlar o irmão. Mas eu vejo verdade no que ele diz. Ele não está mentindo. Por que ele mentiria? Por que ele contaria uma história em que ele é o errado? Como ele teve toda essa hombridade para olhar para si mesmo e falar: tem algo errado comigo. E realmente o ambiente de igreja, talvez tenham diversas pessoas que falam e não vivem. Talvez venha de domingo a domingo, está sempre num pequeno grupo e está talvez servindo, liderando essas coisas, mas talvez não entendeu, assim como ele entendeu depois. Isso bagunça um pouco a minha maneira de pensar, sendo sincero. Bom, ok. Preciso admitir, talvez não seja de fato sobre você está indo de domingo a domingo, mas sobre estar aberto a uma mudança. Gostei dessa palavra. O ano de 2018 foi o ano que o Senhor escolheu para mudar a vida da minha família. Nós viemos para o Canadá. E eu confesso que eu não estava com vontade de vir, não. Eu deixei tudo para trás, uma vida. Mas eu falei para o Senhor: Senhor, eu sei que é isso que o Senhor quer para a minha vida e para a minha família. E é o melhor. Então eu vou. Em apenas 2 meses, eu não encontrei paz, só tinha angústia. Eu orava e não entendia o que estava acontecendo. O meu casamento começou a desmoronar. E eu sempre conversava com o Senhor: o que está acontecendo? Eu não consigo entender. E um dia, eu clamei ao Senhor: Senhor, traz à luz tudo que está escondido. Me mostra, Senhor, o que está acontecendo. Por que tanta frieza, tanta distância? E naquela mesma noite, o meu esposo me perguntou:
você já me traiu? Eu falei, claro que não. De onde você tirou isso? E eu perguntei para ele, você já me traiu? E ele me disse que sim. E fazia muito tempo. O meu mundo caiu ali. Eu não sabia nem como respirar mais. A pessoa que eu vivia por anos, eu não reconhecia mais. E na minha mente tinha tantas perguntas. Por que eu não fui o suficiente? O que eu fiz de errado? E os nossos filhos, a nossa família, ele não pensou em nada disso. Mas em meio a todo aquele caos na minha mente, por uns breves instantes, eu agradeci a Deus. Porque o Senhor tinha trago à luz tudo que estava escondido. E foi pela boca dele mesmo que eu fiquei sabendo. Com isso vieram dias e noites difíceis, escuras, entre só eu e Deus. Eu tinha um diário. E eu escrevia ali sobre as minhas tristezas, angústias. E um dia, eu me lembro de estar ajoelhada no chão da sala. E naquele momento, eu senti o Senhor como me pegasse no colo, acariciasse os meus cabelos e dissesse, filha, eu estou aqui. E de verdade foi isso que me sustentou. Eu ouvia incansavelmente aquela música. Eu cuido de ti. E de verdade Ele cuidou nos mínimos detalhes. Eu pensei muitas vezes em ir embora. Cheguei a fazer as malas, mas eu não conseguia. Algo me prendia aqui ainda. E eu não compreendia. Mas depois de tempos, meses, passando por tudo isso, eu fiz uma outra pergunta para o meu esposo. Se ele tinha intenção de ficar com ela. E como se não pudesse piorar o que já estava, piorou. Ele disse que sim. Eu não entendia, como assim? Ele me trai e ainda quer ficar com ela? Eu pensei realmente em fazer as malas e ir embora naquele momento. Mas como eu disse, eu ainda não conseguia. Só que enquanto eu chorava, o Senhor já estava trabalhando. Meu esposo veio conversar comigo. Ele me pediu perdão. Ele disse que o Senhor abriu os olhos dele. E que Ele escolhia a nossa família. Ele até me pediu em casamento novamente. E naquele momento Ele me pediu um abraço. E eu abracei. E aquele abraço foi cura. Porque só quem foi traída sabe que um pedido sincero pode fazer numa alma que está triste naquele momento. Não foi fácil. Houve o perdão, mas o meu coração ainda estava destruído, estava magoado. Mas nós decidimos recomeçar. O perdão é uma decisão. E eu entendi que Cristo me perdoou. E eu também poderia perdoar o meu esposo.
para que o nosso casamento recomeçasse e fosse transformado, o Senhor primeiro trabalhou na vida do meu esposo e depois no meu coração. E só assim o nosso casamento foi restaurado. Hoje, nós temos 4 filhos, cheios do Espírito Santo de Deus. O nosso lar é um lar que serve a Deus. E eu sou grata por isso, de olhar para trás e ver o trabalho de Deus na nossa vida. Não por mim, mas pelo sangue do Senhor. Porque foi esse sangue que nos trouxe até aqui. E se hoje eu estou de pé, não é porque eu fui forte, mas é porque o Senhor me sustentou. Quanto mais eu ouço essas histórias, parece que mais dúvidas eu tenho. Cura, restauração familiar, perdão tão profundo de uma traição, e uma força humanamente incapaz de ser compreendida. Da onde vem tudo isso? Será mesmo que isso é possível? Eu preciso ser sincero. Eu nunca liguei muito assim para as histórias da Bíblia, sobre Deus, ou essas coisas no geral. Para mim sempre pareceu distante, mas essas histórias, alguma relação deve ter. Quão poderoso é isso? Quão impactante. Uau! E eu venho aqui com perguntas, e tenho perguntas, mas talvez nem todas as minhas perguntas, elas um dia vão ser respondidas. E acho que nem mesmo daqueles que servem a esse Jesus terão. Mas essa entrega, essa confiança é admirável. E talvez tudo comece com uma simples pergunta para mim. Se eles tiveram a vida deles tocadas, a vida deles transformadas, será que a minha vida também pode? Eu vivia uma vida normal, como qualquer outro jovem de 18 anos. Eu trabalhava, eu estudava, eu saía com os meus amigos, eu ia ao shopping, eu saía para jantar, vivia uma vida normal. Até que uma noite mudou a minha vida. Eu fui convidado para uma festa. E os meus amigos estariam nessa festa. O meu irmão estaria nessa festa. E eu fui muito empolgado, eu fui para participar dessa festa. E quando eu cheguei nessa festa, os meus amigos, eles estavam bebendo. E eles já estavam bem alterados já, a ponto de estarem bêbados. E o meu irmão também. E quando eu cheguei, que o meu irmão me viu, ele falou logo de cara: você tem que beber vários copos para você ficar igual a gente. E eu, sem hesitar, sem conhecer a bebida, eu fui beber. E eu bebi um copo, e depois eu bebi outro copo, e depois eu bebi mais um copo, e mais um. E aquela noite terminou, aquela festa terminou. E no outro dia, todo mundo só falava daquela festa, o quão incrível tinha sido. Aquele sentimento de falsa alegria dentro de mim me fazia pedir por mais uma festa. Eu quero mais uma,
E ela veio. E depois dessa mais outra. E depois dessa mais outra. E depois dessa mais outra. E em todas elas, muita bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela é como uma algema invisível nos nossos braços. A gente pensa estar em controle da nossa vida, mas na realidade não. É ela quem está. É ela quem toma as decisões. Era ela quem tomava as decisões por mim. Eu não me considerava um alcoólatra. Eu conseguia ficar momentos, períodos, sem beber. Porém, a maioria das vezes que eu bebia, eu não conseguia ter controle. Eu bebia muitas noites, sem saber como eu voltei para casa. Dirigindo, muitos acidentes, muitas coisas aconteceram em minha vida. E por conta da bebida, abriu portas para outras coisas, outros problemas na minha vida. A imoralidade sexual, a pornografia, a mentira. Todas essas coisas entraram em minha vida por conta da bebida alcoólica. Mas no dia 12 de junho de 2014, eu me lembro muito bem, era a Copa do Mundo no Brasil. Uma sexta-feira, e o Brasil ia jogar. E eu estava lá, no lugar onde eu estava a maioria das sextas-feiras, em um bar, com os meus amigos, bebendo. E naquela noite foi diferente. Quando aquela noite acabou, eu virei para os meus amigos e eu falei, essa foi a melhor noite da minha vida. Tudo o que poderia acontecer de bom, aconteceu naquela noite. Tudo, praticamente tudo. Tudo o que teria para acontecer de bom, aconteceu. E eu voltei para casa falando para eles, essa noite foi sensacional. Precisamos ter mais noites como essa. E quando eu cheguei em casa, por volta das 6 da manhã, que eu coloquei a minha cabeça no travesseiro, eu não conseguia dormir. Eu sentia um vazio dentro de mim muito grande. E esse vazio me consumia de uma maneira. E eu fiquei pensando nisso. E esse vazio me consumia. E foi assim no sábado, no domingo, na segunda, na terça. E quando foi na quarta-feira, eu falei, eu preciso mudar de vida. E eu me lembrei de um amigo meu, que sempre que ele me encontrava, ele falava de Jesus para mim. Desse Jesus, que de vez em quando alguém falava, ele sempre falava para mim. E nessa quarta-feira, eu encontrei com ele na rua, e eu falei, hoje eu vou na sua igreja. E ele me perguntou, é hoje? E eu falei assim, é hoje. É hoje que eu vou aceitar Jesus. E eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Eu não sabia muito bem o que eu estava falando. Mas eu fui até a igreja. Quando eu cheguei na igreja, que o pastor fez o apelo, eu levantei a minha mão. E eu fui lá na frente. E eu orei. E o pastor orou por mim. E naquele dia eu não entendia muito bem o que eu estava fazendo. Mas no dia seguinte o Espírito Santo me mostrou exatamente o que eu estava fazendo. Qual que era a decisão que eu estava tomando. E a partir daquele dia, Deus mudou a minha vida. Deus transformou a minha história. A partir daquele dia, eu não fui mais escravo da bebida. Eu não fui mais escravo da pornografia. O Senhor me livrou da bebida, da imoralidade sexual. E hoje eu sei que eu sou filho de Deus. Como que eu não ouvi tudo isso antes? Como eu não conhecia essa história antes? Talvez eu tenha entendido errado todo esse tempo. A cruz não é sobre um Deus cruel. A cruz é sobre um Deus misericordioso, em que Ele mesmo pagou o preço. E o sangue
O sangue não é motivo de choro, o sangue não é motivo de derrota, ele é símbolo de vitória, ele é símbolo de um amor extremo que venceu o pecado, que venceu a morte, que venceu qualquer coisa que possa nos desvincular e deixar a gente longe desse Deus. Quão maravilhoso Ele é. Uau! E esse poder é tão evidente. Ele está no perdão que liberta, Ele está na cura que restaura, Ele está na força para abandonar o pecado e na graça de recomeçar histórias, de novo e de novo. E eu cheguei aqui duvidando da cruz. Quantas besteiras eu falei de você. Quão distante eu já estive de você. Mas isso não me importa mais. Porque se você morreu por amor e ressuscitou com poder, não há vida nenhuma que o Senhor não consiga transformar. Nada é impossível para esse Deus. Nada, nada. E eu não termino essa manhã com todas as respostas, mas com uma convicção clara. Aquela cruz não foi o fim, ela é o começo. O sangue não parou no tempo, Ele te chama hoje, aqui e agora. A morte não venceu. Que é vivo, que venceu a morte. Obrigada, Jesus, porque o Senhor venceu a morte para que hoje nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Obrigada, Senhor, por essa vida nova que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, por ter nos resgatado do império das trevas e ter nos trazido para a Tua maravilhosa luz. Obrigada, porque contigo nós podemos viver. Obrigada, porque contigo nós podemos ter uma nova história. Obrigado, porque contigo os nossos pecados são perdoados, os nossos pecados são deixados aos pés da cruz. Obrigada por essa cruz que nos resgatou, que nos libertou, que nos salvou, que nos curou, que nos deu uma nova chance. Obrigada porque todos os dias, quando acordamos, nós temos uma nova chance de viver contigo, de viver uma vida nova ao teu lado. Obrigada, Jesus, por esse sacrifício lindo, Pai, tão doloroso, mas lindo, porque nos significou o nosso resgate, significou a nossa vitória, significou a nossa vida eterna. Obrigada, Jesus, porque um dia tudo passará e nós estaremos contigo para sempre, vivendo a vida eterna que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Jesus, por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode estar sentada. Uau! Que manhã, irmãos, que manhã. Glória a Deus por isso. Amém, glória a Deus. Dia de festa, dia de Páscoa, um dia muito importante para nós como igreja é celebrar a Páscoa. Como eu falei aqui, a Páscoa significa muito para nós. É o momento da gente refletir sobre tudo isso que aconteceu e ver como Jesus nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade. E eu queria perguntar hoje, nessa manhã, se tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez na igreja, por favor, se puder fazer um sinal com a mão. Gostaríamos de conhecer aqui na frente. Mais alguém? Ali. Pode ficar com a mão levantada, por favor. Puderem ficar com a mão levantada, por favor. Ali atrás também. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês se sintam bem aqui na família de Jesus. Aqui nós gostamos de dizer que somos uma família para vocês. E queríamos dizer também que somos uma igreja dividida em células. Nós temos células espalhadas por todo Vancouver.
E uma boa notícia que nós temos para dar também é que em breve nós estaremos abrindo uma nova célula em New Westminster, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, uma nova célula. Então, se você mora em New Westminster ou próximo da região, por favor, nos deixe saber para que a gente possa direcionar você. E, para a glória de Deus, o Senhor tem nos dado crescimento e a gente crê também que novas células irão se abrir em nome de Jesus. Queríamos também dizer que, além desse culto, que é o culto de celebração, nós temos a Escola Bíblica Dominical, que acontece todo domingo às 9 horas da manhã, o culto da resposta, que é o nosso culto de oração, às quartas-feiras, às 7 horas da noite, e o culto jovem, do B1, todo primeiro e último sábado de todos os meses, às 7 p.m., mas todos estão convidados, é uma bênção receber toda a igreja. Os próximos eventos, no dia 18 de abril, nós teremos um evento muito importante, que é a Conferência Mães de Atitude, rumo à maternidade extraordinária. A gente vai abordar muitos temas importantes para nós que somos ou que queremos ser mães, né? Disciplina e correção bíblica, mais do que criar, discipular, quando a maternidade é mais difícil do que esperávamos. E sempre é, né? Eu acho que sempre é mais difícil do que a gente espera. Então, não fique de fora, venha, traga uma visitante, traga alguém para ouvir. Vão ser palavras de mulheres de Deus, mulheres também com diplomas e com estudo nessa área de educação infantil. Então, traga os seus convidados, vai ser uma bênção. A gente vai aprender muito juntas, a gente vai ter roda de conversa também, perguntas, a gente vai poder participar, a gente vai poder falar, interagir. Então, vai ser muito legal. Se você ainda não é mãe, mas também tem o desejo de ser, venha. Ou se você é tia também, né? Tias também cuidam, né? Também dos seus sobrinhos, avós, enfim. Tudo que cuida de criança está convidado para participar aqui. E eu queria também agora passar para o momento de dízimos e ofertas. E eu queria ler um texto muito conhecido de todos vocês, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu trouxe esse texto hoje porque é um texto que fala muito da Páscoa, né? De um Deus que enviou o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para morrer, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E o que isso tem a ver, né, com dízimos e ofertas? Porque essa foi a oferta de Deus Pai. Jesus foi a oferta de Deus Pai. Ele deu o melhor que Ele tinha por nós. E o melhor que um pai pode dar é o seu filho. Um pai, o melhor que ele tem é um filho. Então, o Deus Todo-Poderoso, Ele deu o melhor que Ele tinha como oferta por nós pecadores que não merecíamos. E nós também, hoje, podemos ofertar. E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de oferta. O que nós estamos ofertando? Será que estamos ofertando o nosso melhor a Deus? O nosso melhor tempo? O nosso melhor serviço? A parte do nosso dinheiro, sim, que é o que contribui para que o reino de Deus continue avançando. Então, reflitam nessa palavra. Deus ofertou o melhor que Ele tinha por nós. Então, oferte também, dizime na casa do Senhor. A gente vai ouvir uma música, enquanto isso os irmãos podem dizimar e ofertar na casa de Deus.
posso ouvir o clamor da multidão. Oh, e Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, Deus, Escravos nas mãos, seu corpo a para sofrer naqueles momentos de dor. o mestre a chorar, O mestre a chorar por você. Que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, por mim suportou. Ele carregou minha cruz. escravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles Naqueles momentos de dor. mestre a chorar, e foi por você ele mostrou Tanto amor. escravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles Naqueles momentos de dor. mestre a chorar, O mestre a chorar por você. Que ele sofreu tanto amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, nós chegamos até aqui. Tão impactante a gente poder ouvir do nosso Senhor, não é verdade? Tão impactante a gente poder ter mais uma manhã essa história contada e recontada a cada um de nós. Que privilégio para nós a gente poder se lembrar disso. Nós chegamos àquela época do ano que no nosso calendário litúrgico a gente para. A gente para pelo menos por uma semana inteira, do domingo passado, que nós aqui chamamos de Palm Sunday, quando Jesus, montado num jumentinho, ele entra em Jerusalém e ele é aclamado pela multidão. Uma semana em que a gente vê com tanta intensidade Jesus operando, curando, restaurando vidas, se irando, é bem verdade também, quando ele vai ao templo e ele vê que o templo do Senhor não estava sendo feita casa de oração, mas, como a própria palavra nos diz, um covil de salteadores, um covil de ladrões, perpassando pela quinta-feira em que ele ceia com os seus discípulos, em que ele é entregue naquela noite, a sexta, o sábado e o domingo, o dia que nós estamos, não é verdade? E na verdade, meus irmãos, eu ouso dizer que hoje é o domingo mais importante do ano para cada um de nós. Nenhuma outra data é tão importante quanto essa que nós estamos vivendo agora. A Páscoa do Senhor. A Páscoa é o evento que expressa com maior intensidade, com maior grandeza, com maior amplitude o recado de Deus à humanidade. O recado do Senhor a mim e a você.
E o maior recado de Deus a mim e a você, o maior recado de Deus à humanidade, não é o de que Ele nos ama, por mais importante e extraordinário que isso seja para cada um de nós. Mas o maior recado de Deus aos homens é o de que em Cristo Jesus nós podemos experimentar a liberdade através de um amor que se doou por nós. A liberdade através de um homem que se entregou nesse madeiro para morrer e ressuscitar em favor de cada uma das nossas vidas. E essa é uma grande declaração de amor. Porque eu acho que não existe uma condição pior de vida do que a condição de escravidão. Não é verdade? Nada pode ser pior do que viver num cativeiro. Nada pode ser pior do que viver preso. Não é sem motivo que nas civilizações, um dos principais meios de punição para aqueles que cometem um delito, para aqueles que cometem um crime, para aqueles que transgridem as leis, esse tipo de infração é a reclusão. É a perda da nossa liberdade. Mas nós, queridos, obrigado, Valéria. Mas nós, queridos, não fomos chamados para o cativeiro. Nós não fomos chamados para a escravidão, mas sim para a liberdade. A liberdade em Jesus Cristo. E se um dia alguém te perguntar qual é a maior mensagem da Bíblia, ela é a de que nós encontramos em todas as suas páginas um Deus que nos liberta. Um Deus que me liberta. E um Deus que te liberta de todas as suas prisões. De todos os seus cativeiros. Esse é o poder emanado da cruz em favor de cada um de nós, a fim de que nós conheçamos essa liberdade em Jesus. Estão aí, estão aqui, os testemunhos apresentados pelos nossos irmãos, histórias reais que eles aqui representaram. Estão aqui. Os atos, as consequências desses atos, mas, sobretudo, um amor que imperou sobre as suas vidas de forma que fossem libertos dos vícios, da fornicação, do pecado, da religiosidade. É isso que a cruz promove dentro de mim e de você. E foi isso que nós vimos na história dos nossos irmãos, pedaços de histórias que são pedaços das histórias de vocês, que são pedaços também da minha história, com a qual eu também posso me identificar. O texto que eu queria ler com vocês é João 13, João capítulo 13, versículo 1 somente. Porque eu entendo que o que foi mostrado aqui, o que foi apresentado, já tem uma mensagem para cada um de nós, e eu não tenho a menor dúvida de que o Espírito Santo de Jesus já se comunicou ao coração de cada um de vocês. João 13, 1, a palavra de Deus diz o seguinte: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Queridos, a Bíblia, ela nos conta, sobretudo e muito enfaticamente, a história de dois povos. Do Novo Testamento para trás, a gente vê a história do povo judeu. Do Novo Testamento, do começo do Novo Testamento para frente, nós vemos a história dos cristãos. E ambos se chamam povo de Deus. A Páscoa, queridos, não é só um marco na nossa jornada como cristãos. A Páscoa também é um marco na vida dos judeus, na vida do povo hebreu, que se chamava também povo de Deus. E a história deles é contada lá no livro do Êxodo. Depois de 400 anos de escravidão, aquele povo estava chorando. Chorando porque não tinham liberdade. Chorando porque estavam escravizados na mão de Faraó, lá dentro do Egito. Chorando porque não tinham perspectiva de vida. Chorando porque eles não tinham uma terra.
chorando porque a sua autoestima era muito baixa, chorando pelas condições mais adversas que eles tinham naquele lugar. E a escravidão, a perda da liberdade, tudo isso que nós falamos aqui nos leva ao sofrimento e, consequentemente, às lágrimas. Mas o livro do Êxodo, o segundo livro da palavra de Deus, ele começa com a notícia, na verdade, de que Deus ouviu o clamor da sua gente. De que Deus escutou a oração desesperada do coração e da alma que brotava do seu povo. E, portanto, nos diz a palavra do Senhor, ele suscita, ele levanta um libertador naquele tempo. 400 anos vivendo assolados naquele lugar. E Deus levanta um libertador para que libertasse o povo de Israel dos seus opressores. Moisés foi a figura central do livro do Êxodo. E Deus, ele vai a Moisés e ao seu irmão Arão, e ele fala com os dois: vocês vão até o Egito, e vocês vão até Faraó, e vocês vão mostrar a Faraó a minha grandeza, o que eu tenho poder para fazer. E a palavra nos diz que 9 pragas vieram. E Moisés, após a 9ª praga, chega ao povo dele, chega ao povo de Deus e fala: acabou. Deus agora vai mostrar a vocês, a nós, através da 10ª praga, o que ele vai fazer. Antes da 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos de todo o Egito, a orientação do Senhor é: Moisés, vai a cada família dessa terra que me pertence, e você vai falar com eles, para que eles peguem um cordeiro, para que eles comam esse cordeiro, eles imolem, matem esse cordeiro. Eles peguem ervas amargosas, eles peguem pães asmos e eles jantem. Será uma noite em que eles jantarão. Mas antes de assar esse cordeiro, a orientação, Moisés, que eu estou dando é que você vai passar o sangue desse animal morto, o sangue desse animal sacrificado nos umbrais da porta, em cima da porta. E eu, Moisés, enviarei o anjo da morte para passar por todas as casas do Egito. E aquelas casas em que não houver o sangue nos umbrais da porta, os primogênitos morrerão. Essa foi a orientação do Senhor clara. À meia-noite, o anjo da morte vai passar. E quem tiver o sangue nas portas, o primogênito será poupado. Assim fez Israel, consoante a palavra que Deus dera a Moisés. E aquele povo, naquela janta, naquele jantar, na celebração da Páscoa judaica, estava ansioso para saber o que de fato aconteceria. Afinal de contas, vamos ou não vamos? Sairemos ou não sairemos? Porque afinal de contas, foram 9 pragas em que Deus manifestou o seu poder sobre o Egito, dando respostas claras a Faraó. E na 10ª, vamos ou não vamos? Só que depois de 430 anos, não mais Egito. Agora a liberdade. O anjo da morte passou. Os primogênitos do Egito morreram todos, inclusive animais. Mas o povo do Senhor, que tinha a marca do sangue do cordeiro, do sangue daquele animal, encontrou a liberdade. É bem verdade que os judeus, ao longo da história, se você pegar e passar pelas páginas do Antigo Testamento, vocês vão ver que eles foram oprimidos e que eles passaram por outros cativeiros, mas eles, quando se lembravam de celebrar essa festa deixada pelo Senhor lá no Êxodo, eles tinham a certeza de que Deus os libertaria. Eles tinham a esperança de entender que aquele Deus era um Deus que os traria liberdade. Séculos se passaram. Muitos povos oprimiram Israel. Muito sangue ainda foi derramado. Muita dificuldade aquele povo passou. E eis que surge na Palestina um homem chamado Jesus. Um homem que veio de um lugar desprezível. Um homem que veio de uma família pobre, nada nobre para Israel. Filho de um carpinteiro chamado José
e de uma mulher inexpressiva chamada Maria, um homem que não frequentou nenhuma escola rabínica do seu tempo, um homem que foi conhecido como Jesus de Nazaré, homem de quem, como diz Isaías o profeta, as pessoas viravam o seu rosto. Homem de dores, homem de quem as pessoas viravam o rosto. Só que lá na Palestina, alguns e algumas, e nós, hoje, escolheram olhar para aquele homem. Escolheram largar tudo para caminhar ao lado daquele homem. E eles perceberam que ele poderia ser o libertador de Israel, com a sua mensagem extraordinária, com a sua palavra que tocava os corações, com o seu amor que emanava da sua divindade para com o ser humano, com uma misericórdia jamais antes vista, frente àqueles que estavam precisando de curas, de milagres e de libertações. E o movimento de Jesus foi tomando forma. O movimento de Jesus foi ganhando força e, portanto, gerando um desconforto para o Império Romano. Para Roma, que dominava a Palestina naquele tempo. O Império Romano que mostrava e demonstrava a sua força através da cruz. Uma pena de morte cruel. A cruz era destinada para aqueles que eram considerados os párias da sociedade, os mais rejeitados, aqueles que não tinham nada, aqueles que eram pessoas da pior espécie. Uma morte de cruz era a morte mais horrenda que o ser humano podia passar naquele momento. Vocês viram aqui, não foi? No começo da nossa apresentação, a morte de Jesus sendo representada. É até difícil de digerir isso. Mas que amor e quanto amor ele demonstrou para nós. O recado de Roma era um só aos discípulos de Jesus. Aprendam e vejam o que nós fizemos com o mestre de vocês. Esse era o recado de Roma aos discípulos de Jesus. Vocês viram o que aconteceu? O sangue que ele derramou, o corpo dele moído, a cruz preparada para ele. Aprendam, discípulos, porque se vocês continuarem propagando essa mensagem, se vocês continuarem falando dessa cruz, vocês terão o mesmo destino. A cruz era essa mensagem e o recado era esse. Essa foi a sexta-feira. Essa foi, meus irmãos, a fatídica sexta-feira. Eu não sei vocês, mas durante essa semana eu procurei viver do domingo até hoje aquilo que Deus me ensina na palavra dele. Eu procurei durante essa semana me lembrar de cada momento, de cada pedaço do fim da história de Jesus nessa terra, enquanto 100% homem. Se você deixou passar isso batido, lamento profundamente. Essa, como nós falamos, é uma das datas mais, se não a mais importante do nosso calendário. Mas ano que vem está aí, se Jesus não voltar antes, para que você tenha essa possibilidade de se lembrar de um domingo até outro, o que ele viveu nos momentos finais. Porque o que ele viveu nos momentos finais foi para quem? Para você, meu irmão. Foi para mim. Ele se entregou por cada um de nós. E aquela fatídica sexta-feira, a palavra nos diz que ao meio-dia, o céu se tornou em trevas, porque o nosso Salvador estava sendo entregue naquele madeiro. A angústia, o desespero, as lágrimas tomaram o coração de muita gente na Palestina daquele tempo. Foi muita gente chorando. Jesus morreu. Pescador voltando para a sua profissão. Pescadores voltando para o lago. Discípulos voltando para Emaús, se distanciando de Jerusalém. Homens e mulheres desesperados com aquele silêncio da sexta-feira. O sábado chega
E o sábado chega com esse movimento de Jesus, com um silêncio ampliado, com um silêncio, vamos assim dizer, ensurdecedor. O que aconteceu daquele homem que prometeu que ressuscitaria? O que aconteceu com aquele homem que estava ao nosso lado e agora nós não mais o temos? Estamos desesperados, estamos abandonados. Um sábado sem resposta. Um sábado em que ele está morto. Um dia sombrio. Um dia angustiante para a humanidade. E há momentos em que nós estamos assim, não é? Há momentos em que nós nos vemos em momentos em dificuldades, em momentos sombrios. Mas, meus irmãos, a boa notícia é que esses dias sempre acabam. O sol nasce na manhã. O sol se põe, mas ele nasce. O dia seguinte vem para cada um de nós. Assim como o sol chegou para a mulher que fornicou e que nós vimos aqui sendo apresentada. Assim como o sol chegou para aquele homem que estava nos vícios da bebida. Assim como o sol chegou para aquele religioso que tinha uma graça barata no seu coração, em vez de uma graça que era a graça de Jesus, e ele entende que a cruz é aquilo que representa o amor máximo de Jesus sobre a vida do ser humano, independentemente de quem seja esse ser humano. Vamos parar com a nossa régua de medir, com a nossa régua de julgar. Nós não somos essas pessoas. E esse religioso fazia isso, não fazia? Esse camarada, esse pode entrar. Esse aqui, não. Esse aqui tem um piercing, esse aqui está tatuagem, esse aqui não sei o quê. Irmão, vamos parar com isso, porque a cruz nos liberta. E ela nos liberta de pré-julgamentos e de julgamentos que nós fazemos contra o próximo, contra o outro. E naquele domingo, o sol voltou a brilhar. Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, Salomé e muitos outros, a palavra nos conta que elas foram naquele domingo até o sepulcro, onde Jesus estava, para finalizar os ritos funerários, para levar aromas, espécies e cuidar do corpo de Jesus, porque no sábado, sombrio, não se podia fazer nada. E elas percebem que o corpo de Jesus não estava lá. Segundo a palavra nos conta, havia desaparecido, que foi a história que foi contada, que ele foi desaparecido, que ele foi roubado. Um anjo aparece e pergunta a elas: por que vocês choram? Nós não estamos mais no sábado, minhas irmãs. Nós agora estamos no domingo, o dia da ressurreição. Ele vive e ele está com vocês. Esse foi o recado do anjo. Vai que ele, Jesus, vai se encontrar com vocês. E assim acontece. Jesus, a palavra nos diz, aparece a elas. E ele diz o quê? Avisem aos discípulos que eu estou vivo. E Maria espalha aquela notícia que nós, como igreja, contamos há 2000 anos. Ele não está morto, ele vive. Louvado seja o nome do Senhor. A sexta-feira foi o recado que César deu aos discípulos de Jesus. Não brinquem no império, porque vocês acabarão como ele. Vocês também serão mortos. Mas o domingo foi o recado de Deus ao Império Romano. Eu vivo e eu venci a morte. Quem é o César? Quem é aquele que virá contra mim? Eu venci a morte e eu vivo. Louvado seja o nome do Senhor. O domingo é esse. O domingo é esse dia em que a gente celebra a grandeza de Deus. O domingo é um dia em que a igreja ela se reúne nesse prédio e em outros prédios espalhados por Vancouver, pelo Canadá e pelos 4 cantos dessa terra, para não deixar morrer o anúncio de que Deus vive e que Jesus vive em nosso meio. Não vamos nos calar. Não vão nos calar. Podem criar projetos de lei, podem criar leis, podem fazer o que quiserem, não calarão a igreja, porque nunca nos calarão. Jesus venceu a morte. E a ressurreição é a boa notícia de que não há mais cativeiro capaz de aprisionar a minha e a sua história. Você crê nisso?
que a ressurreição é essa boa notícia de que não há mais cativeiro nenhum capaz de nos aprisionar. A boa notícia, a ressurreição, meu irmão e minha irmã, é a boa notícia de que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se havia um último cativeiro que enchia nossos corações de medo, as suas chaves estão nas mãos de Jesus de Nazaré. A morte que nos matava foi morta pela ressurreição do nosso Senhor. A morte que te matava foi aniquilada na cruz pela ressurreição do nosso Senhor. E hoje nós somos esse povo que brada pelos 4 cantos dessa terra que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele venceu a morte que aprisionava o nosso coração. Queridos, ainda que a gente passe pela morte física, e nós passaremos, nós estamos suscetíveis a passar pela morte física, ainda que nós passemos por isso, a promessa é de que viveremos para sempre com o Senhor. Aqueles que receberam Jesus em seu coração, aqueles que entenderam a autoridade que essa cruz nos traz, a liberdade que ela nos representa, ainda que a gente passe pela morte física, a gente sabe que nós viveremos com o Senhor para sempre. Viva com seu coração leve e em paz. E aí você vai falar assim, pastor, no mundo atual tá difícil. Eu sei, mas Deus nos garante isso. Deus nos traz isso para que a gente viva com o nosso coração numa leveza e numa paz. Não tenhamos medo de cativeiros, porque Cristo nos libertou. Cristo me libertou e Cristo te libertou. A Páscoa é essa liberdade. A Páscoa é Jesus de Nazaré. Ele é a nossa Páscoa. A maior e mais bela que nós cristãos, hoje, povo do Senhor, podemos celebrar. A Páscoa em Cristo Jesus. Falamos do Êxodo. Falamos de 4 mil anos atrás. E nós falamos que lá atrás havia um sangue passado nos umbrais das portas para poupar o povo de Deus, para poupar os hebreus. E agora? Agora há sobre mim e sobre você um sangue que respinga nos nossos corações e nos priva da ira vindoura, da desgraça e da morte eterna. Vocês creem nisso? Vocês entendem nessa realidade? O sangue que foi escorrido nesse madeiro, hoje ele garante a nós vida, hoje ele garante a nós esperança, hoje ele nos traz a certeza de dias melhores. Não é mais um sangue físico em que nós jogamos nas pessoas, mas é um sangue que novamente respinga no meu e no seu coração e nos priva da ira vindoura, da desgraça e da morte. Esse é o poder do sangue de Jesus que nós falamos. Quando nós falamos há poder no sangue de Jesus, não é da boca para fora. Não é uma superstição. Não. É uma realidade que só aqueles que experimentam a ressurreição de Jesus entendem para si. E esse Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi imolado por mim e por você. Eu nunca vi. E eu jamais verei um homem mais bondoso como o nosso Senhor, que entregou a vida dele por mim e por você. E para finalizar, queridos, nós somos essa gente que não se intimida. Nós somos esse povo que olha para as notícias, que olha para os projetos de lei, que olha para o que a humanidade prega, preconiza, mas ao mesmo tempo a gente não retrocede. A gente não se intimida, porque nós sabemos que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Nós não temos mais medo da morte, porque o Cristo preparou para o meu e o seu coração uma vida totalmente livre, uma vida totalmente diferente, uma liberdade que você pode experimentar nele. Amém? Glória a Deus. Eu não preciso abrir não, né? Tá bom. Tá bom.
Meus irmãos, nessa caixa, que muitos de vocês viram hoje lá na recepção, tem papéis aqui. Na verdade, são muito mais do que papéis. São orações. São deprecações feitas com o nosso coração diante do Senhor. Orações daquilo que Deus fez e faz. Orações de libertação que o Senhor tem promovido em muitos corações que se encontram aqui nessa manhã. Orações que você fez e colocou nessa caixa porque você entende que Deus é aquele que liberta o seu coração. E eu queria, nesse momento, orar com você e por você. Eu queria te convidar a que você, nesse momento, fechasse os seus olhos. Se você quiser, você pode se ajoelhar. Se você quiser, você pode entregar o seu coração ao Senhor nesse momento. Talvez esse seja o momento que o Senhor está preparando para você nessa manhã, para que você se entregue diante dEle, para que você apresente as suas necessidades diante do Senhor. Eu sei, queridos, que há muito nos nossos corações. Eu sei que há muitos pesos que nós carregamos, muitas tristezas que nós carregamos, mas eu creio ao mesmo tempo que assim como Deus libertou a vida dos nossos irmãos, Ele também vai libertar o seu coração e a sua vida. Então eu queria te convidar a que você fechasse os seus olhos. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. E nesse momento a gente vai juntos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a gente pode se dobrar diante do Deus vivo, diante do Deus que move montanhas, o Criador de todas as coisas, Pai. E, Senhor Deus, a gente se coloca diante da Tua cruz, a gente se coloca diante de um madeiro que está vazio, porque Ele vive em nosso meio. E a gente se coloca, Pai, para suplicar ao Senhor que Tu continues, Pai, a Tua operação maravilhosa em nosso meio. Que o Senhor continue com a Tua operação maravilhosa em nossa família, em nossa casa, de forma que a gente possa buscar sempre a Tua face, Deus. Nós oramos ao Senhor, Pai, te agradecendo pelas libertações que o Senhor tem dado, Pai, da culpa, do pecado, do que pesa sobre o nosso coração. Senhor Deus, como é bom a gente saber que há um Deus que cuida de nós, de que há um Deus que cuida do nosso egoísmo e tira esse egoísmo de uma vida centrada em nós mesmos. Pai, como é bom a gente poder, Senhor Deus, orar ao Senhor e reconhecer que no Senhor há virtude e reconhecer que no Senhor há uma prova de amor soberana e maravilhosa, Senhor Deus. Não há mais peso sobre o nosso coração. Não há mais culpa sobre nós, porque o sangue de Jesus nos libertou, Senhor Deus. Porque o sangue e o sacrifício de Deus nos trouxe a vida e nos libertou, Senhor Deus, para uma nova história. Para que a gente possa, Senhor Deus, estar de pé na Tua presença, buscar a Tua face. Senhor Deus, orar ao Senhor, Pai. Obrigado, Jesus. E que o Senhor continue, Senhor, promovendo curas e libertações. Que o Senhor continue salvando vidas, trazendo vidas a esta casa para ouvirem a Tua voz, buscarem a Tua palavra e forças que só vêm do Senhor, Pai. A gente louva o Teu nome e a gente exalta a Tua grandeza, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus da cura, que o Senhor é o Deus que liberta, que o Senhor é o Deus que promove em nós toda a diferença, Senhor Deus, para que a gente possa viver em novidade de vida. Pai, implode a nossa história, Senhor Deus, aquilo que nós trazemos, que não agrada o Teu nome, para que a gente possa viver um novo momento na Tua presença. A caminhada que o Senhor nos apresenta, Senhor Deus, que o sangue do Cordeiro, que tem poder, recaia sobre nós, e que a gente possa, Senhor Deus, continuar anunciando a Tua palavra. Nós louvamos o Teu nome, Pai. Nós te agradecemos por tudo que vimos nesta manhã, pelo Teu falar e o Teu agir em nosso meio, Senhor. Seja exaltado, louvado e bendito o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Vamos sentar? Os irmãos, eu convido os irmãos a se colocarem de pé, nós vamos louvar. E eu convido você a louvar de todo o seu coração a esse Deus poderoso, a esse Jesus que nós vimos essa manhã, amém? Abrir
Maria Madalena, chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Glória a Deus, desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria, se voltar para trás, creio eu que já disposta a ir embora, é quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me buscas? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, para eles começarem a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque vou te contar como aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde está? O rei ressuscitou e ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, e a terra estremeceu, e a terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O rei ressuscitou e ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou.
Meus irmãos, estamos na última parte do culto. O último ato desse culto, nós não poderíamos, neste domingo de Páscoa, deixar de cear junto com o Senhor. E nós teremos agora esse privilégio. O privilégio de cear com o Senhor é algo que excede todo o entendimento. Porque um Deus, na sua soberania, na sua majestade, na sua glória, Ele faz questão de nos chamar à sua mesa, para que a gente juntos possa celebrar o seu nome. A ceia é essa celebração. A ceia é essa lembrança que o Cristo nos traz, de que nós deveríamos participar desse ato até que Ele venha, até que Ele volte para nos resgatar, até que Ele volte para nos levar desse mundo perverso e que a gente possa morar com Ele. A ceia é esse momento sublime para nós. É para quem entendeu o que é fazer parte de uma igreja. É para quem entendeu o batismo como algo consciente, como algo que você fez de forma consciente, como nós tivemos no domingo passado, 3 irmãos que estão agora agregados à nossa comunidade de fé, que decidiram publicamente professar em seus corações, diante de Deus e diante desta comunidade, que Jesus é o Salvador das suas vidas. Enfim, Ieso, Gisele e Vitória, vocês poderão cear com o Senhor. A ceia é para esses. Se você foi batizado no momento em que você não sabia o que estava acontecendo, se você foi batizado quando você era muito pequeno e você não tinha consciência que a palavra de Deus pôde trazer ao seu coração, não fique triste. Vai haver um momento, eu creio, em que você se decidirá por se entregar e se render ao Senhor e fazer isso com a consciência que o Espírito Santo te traz. Eu queria convidar aqui à frente os nossos irmãos Cadu e Jack, por favor, para que nos ajudassem nesse serviço tão nobre que é servir a ceia do Senhor. De novo, se você foi batizado nas águas com consciência e entendeu esse projeto, se você está numa igreja evangélica, congregando, qualquer que seja ela, está em comunidade, em comunhão com seus irmãos, fiquem à vontade. Se você ainda não foi batizado, como nos ensina a palavra de Deus, aquele que crer e for batizado, se ainda não foi esse momento, ele vai chegar. Nós não proibimos, você pode pegar. Só que a gente entende que é algo feito com uma consciência que faça sentido para o seu coração, sentido para você. Do contrário, é só um suco de uva e um pedacinho de pão. E na verdade é. Mas ele representa, ele tipifica muito mais do que qualquer um de nós podemos imaginar. Esse sacrifício, esse madeiro vazio, a representação do amor máximo de Deus pela minha vida e pela sua vida. Esse trigo que está aqui representado foi o corpo de Jesus. Ele se entregou por nós. O trigo, ele é tipificado porque ele é pisado, ele é moído e um pão é feito, não é verdade? A palavra de Deus nos ensina que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, porque ele precisou ser esmagado, moído, morto, sacrificado nessa cruz, naquela cruz, na verdade. Nós vimos aqui. E a uva, o cálice que a gente vai compartilhar, é aquela uva pisada, é aquela uva amassada, é aquela uva esmagada no lagar, que você pisa e dela sai o quê? Um excelente suco que produziu o vinho daquele tempo, com certeza. Este é o sangue de Jesus, vertido por cada um de nós naquela cruz. E a gente vai agradecer pelo elemento pão e pelo elemento vinho, e os nossos irmãos Jack e Cadu vão passar para entregar para vocês a ceia do Senhor, os elementos. Senhor, obrigado, Deus, mais uma vez, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Obrigado, Senhor Deus, porque naquela sexta-feira o Senhor entregou o teu único filho para morrer em favor de cada uma das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, porque ele foi entregue, Senhor Deus, e na morte substitutiva daquele cordeiro,
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós encontramos a redenção, nós encontramos a salvação, nós encontramos o perdão pelos nossos pecados, nós encontramos a libertação em Jesus, nós encontramos a cura para as nossas enfermidades. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor entregou o teu Filho e aquele corpo foi moído por nós e o sangue que tem poder vertido, Senhor Deus, em favor de cada uma das nossas vidas. Seja louvado e bendito o teu nome, Senhor Deus, por este perfeito sacrifício, no nome de Jesus. Amém. Os nossos irmãos podem entregar, por favor, os elementos. Nós vamos louvar o Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, glória a Deus. Enquanto os nossos irmãos terminam de servir aqui os elementos, lá em cima, o pessoal, os irmãos da mídia receberam. Obrigado, Cadu. Antes de a gente compartilhar juntos do pão, elemento pão e do elemento vinho aqui, eu queria saber se algum dos irmãos da congregação ficou sem receber, que faça um sinal com a mão, por favor. Todos receberam, né? Amém? Glória a Deus. Vou esperar o Cadu voltar. Amém. Obrigado, Cadu. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, Jack. A palavra do Senhor, lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 26, ela fala da ceia do Senhor. Ela fala desse momento que a gente está vivendo nesse momento. Ela fala de uma ceia agora ressignificada, como a gente costuma dizer. Não é mais um cordeiro imolado, cujo sangue é passado nos umbrais da porta. Não são mais ervas amargosas. Agora é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
servindo aos seus discípulos uma ceia da qual eles nunca se esqueceram e que foi cumprida no livro dos Atos dos Apóstolos. Paulo ensina e normatiza e nós seguimos esse exemplo e essa ordenança que Jesus deixou para nós. E lá no capítulo 26 do livro de Mateus, no verso 26, a palavra de Deus nos diz: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é o meu corpo. Senhor, mais uma vez, nós louvamos a Ti por esse corpo, pelo corpo de Jesus, a vida do Messias que foi entregue por cada um de nós, porque o maior significado dessa entrega é a morte que produz vida para nós. Muito obrigado por essa esperança e por essa certeza, Senhor Deus, que o Senhor continue nos abençoando e que nós tenhamos sempre, Pai, na nossa memória, a certeza de fazer o que fazemos hoje para a glória do nosso Senhor. Nós louvamos o Teu nome por esse pão aqui tipificado no corpo do Teu Filho, no nome de Jesus. Amém. Compartilhamos do pão. E a palavra do Senhor continua no versículo 27 do capítulo 26 de Mateus, e diz o seguinte: a seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Glória a Deus. Senhor, nas nossas mãos estão, Senhor Deus, um cálice, um suco de uva, é verdade, mas que representa tanto para nós. Representa, Senhor Deus, o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado, Senhor Deus, pelas nossas vidas naquele dia, Senhor Deus, naquele fatídico dia, Senhor Deus, que o Senhor reservou, Senhor Deus, da Tua eternidade. Mas um dia, Pai, que nos faz lembrar que essa morte produz vida ao nosso coração. Um dia que nos faz lembrar que através do sangue do Cordeiro, nós temos a vida em Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse cálice que está nas nossas mãos. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença nesse lugar, pela libertação que o sangue de Jesus promove dentro de nós, Pai. Nós louvamos, exaltamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor Deus. Que o Senhor continue sendo o centro da nossa história e o centro da nossa vida, Pai. Nós louvamos assim em nome de Jesus. Amém. Bebamos do cálice da salvação. Glória a Jesus, aleluia, obrigado, Senhor. Senhor, despeça-nos, Pai, debaixo da Tua mão poderosa. Que tudo que vivemos aqui nessa manhã, Senhor Deus, neste dia que o Senhor reservou para nós, esteja gravado no nosso coração. Que a gente possa viver a cada dia numa presença gloriosa e majestosa de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo o que foi feito, porque foi para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor Deus, pela liderança da Isa, do Alê. Obrigado pela vida dos meus irmãos do Ministério de Louvor. Obrigado pelos meus irmãos que deram testemunho aqui. Senhor Deus, muito obrigado por cada vida envolvida neste projeto, Senhor. Que o Senhor os recompense, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre cada um deles, aqueles que participaram aqui do backstage, Senhor Deus, a mídia, Senhor Deus, que atuou, Pai, cada vida envolvida, cada irmão, cada irmã que dedicou o seu tempo, e foram tempos dedicados, Pai, meu Deus, que bênção, Senhor Deus, é a vida deles, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque eles não estão passando por essa vida só por passar, eles estão passando por essa vida com um propósito, que é adorar a grandeza de Jesus de Nazaré, Pai. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, e cada um dos meus irmãos que entraram aqui nessa manhã, Senhor Deus, que o Senhor abençoe cada família, cada necessidade, cada coração,
Senhor Deus, a liberdade, a libertação promovida nessa manhã, eu creio que muitos saem daqui libertos pela palavra de Jesus, que muitos saem daqui libertos pelo poder, pela virtude, pela vida que há no sangue do Cordeiro, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor cuide de nós nessa semana que vai começar, que já começa, que o Senhor abençoe os nossos filhos que estão lá em cima. Senhor Deus, os ministros do Ministério Kids também, que se dedicam, que amam as nossas crianças, que estão lá se doando por eles, Pai. Que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela certeza da Páscoa. Obrigado porque a morte de Jesus nos trouxe vida. Obrigado porque tragada foi a morte pela vitória naquele madeiro, Senhor Deus. Nós exaltamos e louvamos o Teu nome. E em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa de Jesus, o amor do Deus, o nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós, Igreja do Senhor, hoje, amanhã e até o céu. Amém e amém. Aleluia. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês, que esse culto, que esses momentos tenham falado ao coração de vocês, vivam essa realidade durante a semana. Páscoa, boa Páscoa, chama um irmão seu para almoçar, convide para a sua casa, vamos celebrar a morte do Cordeiro que venceu por nós, amém? Deus abençoe, aleluia, glória a Deus.